Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país. Chegamos para mais uma aula, mais um encontro, mais uma aula de raciocínio lógico, mais uma aula que a gente vai precisar fazer essa lógica de argumentação, construir, fazer analogias, deduções, tirar conclusões a partir das frases dadas pelo enunciado. Realmente aqui é o que tem de mais fino, né? O que tem de mais sofisticado quando o assunto são questões de raciocínio lógico. Temos outros temas para debater, mas essa aqui, sem dúvida nenhuma, é aquele finalzinho da lógica das proposições. Já não é todo concurso que cai, já é uma coisa mais refinada, como você viu em outras aulas, em outras ocasiões, tá certo? Bom, nessa aula vamos discutir, debater um pouco mais sobre como faz essas analogias aí, como que se faz essas conclusões, tá certo? Veja o primeiro problema comigo, olha que tipo de situação que é. Ele diz o seguinte, ó, uma questão lá do CESP, considere as seguintes proposições. Se o Brasil reduzir as formas burocráticas e o nível de desconfiança nas instituições públicas, eliminar os obstáculos de infraestrutura e as ineficiências do trânsito de mercadorias e ampliar a publicação de informações envolvendo a exportação e importação, então o Brasil reduzirá o custo do comércio exterior. Proposição 2. Se o Brasil reduzir o custo do comércio exterior, aumenta o fluxo de trocas bilaterais com outros países. Conclusão. Se o Brasil reduzir o nível de desconfiança nas instituições públicas, aumentará o fluxo de trocas bilaterais com outros países. Veja que ele passou duas premissas e tirou uma conclusão. Isso é como fazer um argumento. Isso é lógica de argumentação. Você tem duas premissas e precisa tirar uma conclusão com base nelas. Veja a pergunta agora. A partir das proposições, julgue o item seguinte a respeito da lógica sentencial. A proposição 2 é logicamente equivalente à proposição se o Brasil não aumentar o fluxo de trocas bilaterais com outros países, não reduzirá o custo do comércio exterior? É equivalente isso, sim ou não? Lembre-se que a equivalência ela é construída em cima de condicionais, galera. Então você olha na proposição 2 e vai verificar se ali existe um condicional. Se o Brasil reduzir o custo do comércio exterior, note que aquela vírgula ali é tranquilamente substituível por um então. Olha lá, ó. Então, aumentará o fluxo de trocas bilaterais com outros países. Tem como fazer a equivalência de um condicional com outro condicional? Sim ou não? Claro que tem. Um condicional feito a equivalência com outro condicional. É aquela história do CP, então que? Isso é equivalente, nós mostramos aqui para você, aquela história de que se não tem que, então não tem P. Ou seja, na ausência da tese, então tem ausência de premissa. O que é a ausência da tese? O Brasil não aumentar o fluxo de trocas bilaterais. É o que ele disse? O Brasil não aumentar o fluxo de trocas bilaterais. Mais uma vez eu consigo trocar a vírgula aqui por um então. Então, não tendo tese, então não tem premissa. O que é derrubar a premissa? O Brasil reduzir o custo do comércio exterior. Como que eu nego o fato do Brasil reduzir o custo do comércio exterior? Dizendo que o Brasil não vai reduzir o custo do comércio exterior. Ou seja, a afirmação é verdadeira, tá certo o item. Se não tem a tese, então não tem a premissa. Veja que essa questão do CESP ela é uma questão um pouco mais sofisticada, justamente porque não está aparecendo se e o então. Eu estou trocando por vírgulas e a galera costuma fazer isso para não ficar tão batido e principalmente para tornar mais difícil o entendimento da questão. Perfeito? Vamos continuando? Vamos fazer mais analogias, vamos tirar mais conclusões juntos aí. Veja a próxima questão. Olha só. Note,
Pedro, um jovem empregado de uma empresa, ao receber a proposta de um novo emprego, fez diversas reflexões que estão traduzidas nas proposições abaixo. Primeira proposição que ele fez, primeira reflexão que ele fez. Ele diz assim, ó: se eu aceitar o novo emprego, eu ganharei menos, mas ficarei menos tempo no trânsito. Se eu ganhar menos, eu vou consumir menos. Se eu consumir menos, eu não serei feliz. Mas se eu ficar menos tempo no trânsito, ficarei menos estressado. E se eu ficar menos estressado, eu serei feliz. A partir dessas proposições, julgue o item. A proposição 1, ela é logicamente equivalente, então ele está sugerindo que seja logicamente equivalente a: eu não aceito o emprego novo, ou ganharei menos e ficarei menos tempo no trânsito. Veja que o meu olhar como professor, e é esse o olhar que você tem que ter quando vai olhar uma questão de raciocínio lógico, é que com muita tranquilidade e muita calma, eu vou encontrando os conectivos. Eu vou encontrando os conectivos e a partir desses conectivos é que eu vou verificar. Puxa, ele pediu uma proposição que é equivalente. Vamos ver a proposição número 1? Se eu aceitar o novo emprego, então, olha lá, ó, mais uma vez reforço com você, cai a vírgula pelo então, ganharei menos. E o mas, lembra, na primeira aula de raciocínio lógico que te comenta, toda vez que você usar o mas, significa que você está falando do conectivo e. Então eu estou dizendo assim, olha, se acontece uma coisa, então ele vai ganhar menos e vai ficar menos tempo no trânsito. Se acontece P, então acontece Q e um outro detalhe. Repare, existe uma equivalência de um condicional usando o conectivo ou? Tem ou não tem? Tem sim. Volta aqui na questão anterior, ó. Tem a equivalência de um condicional com outro condicional. E tem a equivalência do condicional usando o conectivo ou, transformando em uma disjunção. Lembra dessa ideia, dessa aula? CP, então Q. É equivalente a dizer o seguinte: não tem premissa ou garante-se a tese. Não tem premissa ou garante-se a tese. O que é não ter a premissa? O que é não ter a premissa? É negar a frase eu aceitar o novo emprego. O que é negar a frase eu aceitar o novo emprego? É eu não aceitar o novo emprego ou, olha lá, ó, ou tirar a tese. Qual é a tese? Ganhar menos e ficar menos tempo no trânsito. Ganhar menos e ficar menos tempo no trânsito. É equivalente? É ou não é? Tá certinho. Mais uma ideia, mais uma equivalência lógica construída. Lembrando que são duas as equivalências. A contrapositiva que você viu no primeiro problema e essa disjunção que é a do segundo problema aí. Perfeito? Vamos para mais uma questão? Olha só. Veja essa. Ao comentar a respeito da qualidade dos serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações: se for bom e rápido, não será barato. Se for bom e barato, não será rápido. E se for rápido e barato, não será bom. Olha que interessante. O que é bom e rápido não é barato. O que é bom e barato não é rápido. E o que é rápido e barato não é bom. A proposição 1, olha a proposição 1. Note mais uma vez o quanto as questões evoluem e os caras tiram algumas palavras-chave e trocam por pontuação, como o caso vírgula. Olha lá, ó. Se for bom e rápido, então não será barato. Ele está sugerindo que essa frase tenha um jeito diferente de escrever.
Ou seja, tem uma alternativa. Qual é a alternativa? Note, ele está propondo um outro condicional, tá vendo? Ó, ele quer fazer a equivalência de um condicional usando outro condicional. É possível? Claro que é. É só dizer assim, olha, se não tem a tese, então não tem a premissa. O que é dizer que não tem tese? Se o serviço não será barato. Então, se o serviço for barato, tá vendo? Ó, estou negando a tese. Estou negando a tese. Então, eu tenho que negar a premissa. O que é negar a premissa? Não será bom ou não será rápido. Então, olha lá. Não será bom. Lembre-se que a negação do e é o, perfeito? Negação do e é o, não será rápido. Não será rápido. Não será bom ou não será rápido. Com essa frase pronta, feita, bonitinha, me responda, tá certo ou tá errado? Perfeito, tá errado. Você fala, como tá errado, Brian? Olha o que você escreveu aqui, ó. Se o serviço for barato, exatamente a mesma coisa. Não será bom e não será rápido. Não será bom, não será rápido. Por que está errado? Está errado porque nós falamos lá no comecinho do curso, ó, que a ideia do nem, toda vez que você fala sobre nem é sinônimo de e não. Nem é a mistura de e com não, forma nem. Só que a negação do e não se faz usando o e. Negação do e se faz usando o. Olha quanto detalhezinho aparece no meio de uma questão de raciocínio lógico. Por isso precisamos estar muito, muito atentos para esse tipo de problema. Perfeito? Vamos para mais uma questão? Vamos lá, mais uma questão. Olha só, essa mais uma questão super interessante. Diz o seguinte, olha... Ou Francimara viaja de avião, ou Antônio mora em Porto de Galinhas, ou Cíntia mora em Salvador. Continuando. Se Antônio mora em Porto de Galinhas, então Flávia viaja de ônibus. Se Flávia viaja de ônibus, então Cíntia mora em Salvador. Ora, mas Cíntia não mora em Salvador. O que vai acontecer então? Veja que nós estamos tudo muito amarrado ali e a partir dessas ideias a gente vai ter que concluir qual é a resposta correta. O que é certeza do ponto de vista lógico já de arrancada de ponto de partida? A Cíntia não mora em Salvador. Perfeito? Então, essa história de Cíntia morar em Salvador é falso. Perfeito? Já é falso. Agora veja, ele disse que se a Flávia viaja de ônibus, então a Cíntia mora em Salvador. Mas daqui eu posso escrever uma equivalência. Eu posso dizer assim, olha, se não tem a tese, se a Cíntia não mora em Salvador, se não tem a tese, então não tem a premissa. Ou seja, se a Cíntia não mora em Salvador e eu sei disso, eu não tenho a premissa. Então, a Flávia, o que vai acontecer com a Flávia? Não viaja de ônibus. Não viaja de ônibus. Lembra? Eu estou muito batida a ideia. Se não tem tese, então não tem premissa. Se não tem essa tese aqui, então eu não tenho essa premissa. A Flávia não viaja de ônibus. Mas espera aí. Se a Flávia não viaja de ônibus, volta aqui, ó. Então, se a Flávia não viaja de ônibus, o que mais que eu posso garantir? Se a Flávia não viaja de ônibus, então o Antônio, se não tem tese, não tem premissa. Concorda? Se não tem tese,
não tem premissa. Então, o Antônio... O que vai acontecer com o Antônio? Não mora em Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas. Opa, eu estava dizendo que o Antônio morava em Porto de Galinhas. Mas como não teve tese, não teve premissa. Então, isso aqui já ficou falso. Mas lembra que ele disse? Ou a Francimara viaja de avião, ou o Antônio mora em Porto de Galinhas, ou a Cíntia mora em Salvador. A Cíntia não mora em Salvador. O Antônio não mora em Porto de Galinhas. Mas eu disse que aconteceria um, ou o outro, ou o outro. Um deles tem que acontecer. Então, para que tudo seja correto, precisa acontecer uma das proposições. Ou seja, é melhor que a Francimara viaje de avião. Não pode ter as três falsas no conectivo ou. A Francimara viaja de avião, a Cíntia não mora em Salvador, a Flávia não viaja de ônibus e o Antônio não mora em Porto de Galinhas. Repare que a resposta correta está aqui, ó. Francimara viaja de avião e o Antônio não mora em Porto de Galinhas. Perfeito? Veja que com algumas ideias nós conseguimos fazer algumas deduções e tirar conclusões. É isso que é a proposta, fazer deduções e tirar conclusões aí. Perfeito? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui é muito similar também. Ele diz o seguinte, ó. Se Paulo não trabalha, ele telefona para a Roberta. Se Paulo trabalha, ele envia um e-mail. Se Paulo não telefona para a Roberta, ele não envia um e-mail. Paulo envia um e-mail, então ele não telefona para a Roberta. Portanto, segue o quê? Ele trabalha, não trabalha, envia e-mail, não envia e-mail, liga ou não liga para a Roberta? E aí? Veja, seguinte, ó. Repare que eu tenho aqui um jeito alternativo de resolver. Porque eu tenho lá o fato dele trabalhar, dele telefonar para a Roberta e dele enviar um e-mail. Daria para fazer como a gente fez em outra ocasião, montar uma tabelinha de todas as possibilidades. Envia, não envia, envia, não envia, telefona, não telefona, trabalha ou não trabalha. Mas dá para pensar também do ponto de vista lógico. Olha só, você sabe que um condicional, ele não pode ter premissa verdadeira e tese falsa. Legal? Então, veja o que vai acontecer. Vamos supor que ele não telefonar para a Roberta seja algo verdadeiro. Perfeito? Eu estou supondo que ele não telefonar para a Roberta seja algo verdadeiro. Como não telefonar para a Roberta é verdadeiro e também é a tese, a premissa já vai ter que ser verdadeira, senão a frase está errada. Tese verdadeira, premissa verdadeira. Repare, enviar um e-mail é verdadeiro. Não enviar um e-mail é falso. Não telefonar para a Roberta, o que a gente assumiu que era verdadeiro. Veja que se eu imaginar que ele não telefona para a Roberta, vai dar uma incoerência lógica. Do ponto de vista lógico, está errado. Porque o fato de ele não telefonar para a Roberta nos conduziu a um caminho de premissa verdadeira e de tese falsa. Então, o fato de ele não telefonar para a Roberta ser verdadeiro está descartado. Houve aí uma contradição lógica. O que a gente vai fazer então? Vamos apagar tudo e vamos falar assim, ó. Puxa, ele não telefonar para a Roberta é falso. Se ele não telefona para a Roberta é falso. Perfeito. Então, ele telefonar para a Roberta é o que, galera? É verdadeiro. Se ele não telefonar para a Roberta é falso, então ele telefonar para a Roberta é verdadeiro. Note que se a tese é verdadeira, a premissa se obriga a ser verdadeira. Então, do ponto de vista lógico, ele não trabalhar é verdadeiro. E ele trabalhar é falso. Perfeito? Muito bem.
Agora, veja a seguinte ideia. Nós temos agora uma situação curiosa, porque de fato ele não trabalha, ele telefona para a Roberta e basicamente ele ainda tem que ele telefona para a Roberta, ele não trabalha e ele não telefona para a Roberta. Basta decidir ainda se ele envia ou não envia o e-mail. Olha lá, se Paulo não trabalha, ele telefona para a Roberta. Perfeito. Se Paulo trabalha, ele envia um e-mail. Se Paulo não telefona para a Roberta, ele não envia um e-mail. Se Paulo envia um e-mail, ele não telefona para a Roberta. Última frase. Eu não posso ter premissa verdadeira com tese falsa. Então, o que a gente vai fazer? Eu não posso ter premissa verdadeira e tese falsa. Então, eu vou passar a borracha e vou dizer assim, ó, se a premissa e a tese forem falsas, está tudo bem. Então, é falso que ele envia um e-mail e é verdadeiro que ele não envia e-mail. Portanto, o que é verdade nessa história? Ele não trabalha, ele telefona para a Roberta e ele também não envia um e-mail. Repare, ele não trabalha, ele telefona para a Roberta e não envia um e-mail. Veja que não pode dar incoerência incondicional, não pode ter premissa verdadeira e tese falsa, senão acaba errado do ponto de vista lógico. Legal? Vamos para mais uma questão, vamos fazer mais uma, moçada. Vamos lá, mais uma. Olha só, ele diz o seguinte, ó. Considere verdadeiras afirmações a seguir. Laura é economista ou João é contador? Se Dinorá é programadora, então o João não é contador. Beatriz é digitadora ou Roberto é engenheiro? Roberto é engenheiro e Laura não é economista. A partir dessas informações, o que é possível construir? O que é verdade aí? A Beatriz é digitadora? O João é contador? A Dinorá é programadora? Beatriz não é digitadora ou o João não é contador? E aí, o que é verdadeiro do ponto de vista lógico? Vamos começar a seguinte, ó. As 4 afirmações, ele disse que é verdadeiro. Ou seja, se ele garante para você que é verdadeira essas afirmações, significa que você não pode deixar elas falsas. Por exemplo, a afirmação número 4, se ela é verdadeira, lembre-se lá do comecinho que o conectivo E só é verdade se ambas forem verdadeiras. Então é verdadeiro que a Laura não é economista e é verdadeiro que o Roberto é engenheiro. O conectivo E só é verdade diante de 2 verdades. Sabendo que o Roberto é engenheiro e sabendo que a Laura não é economista, eu já posso dizer que é falsa a ideia da Laura economista. Mas o conectivo OU precisa de uma verdade para se tornar verdadeiro. Então o conectivo OU precisa que o João seja contador. Se o João for contador, aí a Laura necessariamente não é economista. Agora, como o João não é contador, fica falso, eu não consigo dizer se a Dinorá é programadora. Porque se for assim, ou desculpe, eu consigo dizer se a tese é falsa, a premissa não pode ser verdadeira. Eu não posso partir de ideias verdadeiras para concluir ideias falsas. Ou seja, se o João não é contador, a Dinorá de fato não é programadora. Repare agora o seguinte, ó. A Beatriz digitadora, a gente não consegue dizer se ela é digitadora ou não, porque o conectivo OU não precisa necessariamente ter 2 verdades. Isso é uma característica do conectivo E. Vamos lá. Eu consigo dizer que a Laura não é economista. Não tem alternativa.
Eu consigo garantir que o João é contador, e ali está a alternativa. João é contador. Mas conseguiria garantir também que o Roberto é engenheiro, e também conseguiria dizer que a Dinorá não é programadora, que não são as alternativas que tem disponíveis. Portanto, a resposta correta aparece assinalada ali na letra D, B de bola. Perfeito? Vamos para mais uma? Olha só essa aqui, ó. Carlos costuma dizer ao chegar no trabalho: se estou cansado, não leio, e se não leio, vejo televisão. Porém, quando leio, coloco óculos. Pergunta: certo dia ao chegar do trabalho, Carlos não colocou o óculos. Espera aí. Se ele não colocou o óculos, do ponto de vista lógico, tem uma explicação. Ele não colocou o óculos porque ele não leu. Por isso, porque quando lê ele coloca óculos. Se ele não coloca o óculos é porque ele não leu. Tá, mas se ele não lê, o que ele faz quando ele não lê e chega em casa? Muito bem, quando ele não lê e chega em casa, ele vê televisão. Se ele vê televisão, o resultado aparece ali na letra A. Perfeito? Com esses problemas, eu fecho aqui essa parte da dedução e inferências. Depois a gente vai fazer mais problemas, resolver mais situações com outros contextos que a gente vai mostrar para você ainda, tá certo? Então, eu conto com você, vamos continuar o nosso raciocínio lógico. Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula e, é claro, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.